Bom dia, meu nome é Fernanda, o meu grupo é eu, a Júlia, a Isabela Medeiros, a Giovanna e a Carol, e a gente vai falar sobre o sistema digestório, que é os hormônios, órgãos anexos e a nutrição. Primeiro a gente vai ver sobre os hormônios, quais são os tipos de hormônios e as suas funções no sistema digestório. Primeiro a gente vai ver sobre os reguladores hormonais. O aparelho digestivo, ele possui seus próprios reguladores. Os principais hormônios que controlam as funções do aparelho digestivo são produzidos e liberados a partir de células da mucosa do estômago e do intestino delgado. Esses hormônios passam ao sangue que perfunde o aparelho digestivo, vão até o coração, circulam pelas artérias e regressam no aparelho digestivo, onde estimulam a produção de sucos digestivos e produzem o movimento dos órgãos. Aí tem os hormônios que controlam a digestão, que é a gastrina, a secretina e a colecistocinina. Aí a gente vai ter os hormônios com cada função que eles fazem. A gastrina faz com que o estômago produza ácido que dissolve e digere alguns alimentos e também é muito necessária para o crescimento normal da mucosa do estômago, do intestino delgado e do cólon. A secretina faz com que o pâncreas secrete um suco digestivo rico em bicarbonato e estimula o estômago a produzir pepsina, que é uma enzima que digere as proteínas, e o fígado para que ele produza bile. Aí, por último, tem a colecistocinina, que faz com que o pâncreas se desenvolva e produza as enzimas do suco pancreático e faz com que a vesícula biliar se esvazie. Agora vamos falar sobre os órgãos anexos. O que são esses órgãos anexos? Eles são os órgãos que, mesmo não fazendo parte do tubo digestório, eles comunicam com os outros órgãos através de canais. E eles desempenham um papel muito importante na digestão. E quais são esses órgãos? São as glândulas salivares, a língua, dentes, pâncreas, fígado e vesícula biliar. As glândulas salivares, elas produzem a saliva que atua na digestão e protege a mucosa. Os dentes, eles são responsáveis por cortar e amassar os alimentos, facilitando a ação das enzimas. A língua, ela ajuda a moldar o alimento entre os dentes e guia o alimento para ser engolido. O pâncreas, ele está localizado atrás do estômago e ele é responsável pela produção da insulina e pela absorção de enzimas da digestão. O fígado é o principal órgão que participa da digestão dos alimentos. Ele participa através da produção da bile, que é um suco digestivo capaz de quebrar as gorduras. E por último, a vesícula biliar. Ele é o órgão responsável por armazenar a bile, fica localizado abaixo do lado direito do fígado. Aí a gente vai ter a nutrição, que vai envolver a alimentação, os nutrientes, a digestão e etc. Primeiro a gente vai ver os tipos de nutrientes. O primeiro aí é os nutrientes energéticos, que possuem como função fornecer energia às células. São exemplos de nutrientes energéticos os carboidratos e os lipídios. Os carboidratos, que são fontes de energia essenciais para o organismo, e eles podem ser encontrados no açúcar, no mel, pães, arroz, milho e nas massas. Os lipídios são uma importante reserva de energia utilizada em momentos de necessidade e participam da construção de membranas e na produção de hormônios. Além disso, também funcionam como isolantes térmicos e auxiliam na absorção de algumas vitaminas. E eles também podem ser de origem vegetal ou animal, que podem ser encontrados em manteigas, toucinhos, carne gordas e em sementes, como amendoim e soja. E aí a gente tem depois os nutrientes construtores, que participam da constituição de enzimas, anticorpos e hormônios, e eles são representados pelas proteínas. Tá, aí a gente tem as proteínas, como exemplo de nutrientes construtores, que possuem diversas funções no organismo, mas tem como destaque o fornecimento de energia, estruturação da célula, catalisador de funções biológicas, regulação de processos metabólicos, defesa e a produção de hormônios. E elas podem ser encontradas em carnes, ovos, soja e feijão. E por último, como exemplo de nutrientes, a gente tem os nutrientes reguladores, que são necessários ao bom funcionamento do organismo, auxiliando na prevenção de doenças e no crescimento.
E a gente tem como exemplos as vitaminas e os sais minerais. Primeiro a gente vai ver as vitaminas, que são substâncias orgânicas importantes na regulação das funções do nosso organismo. Mas as vitaminas não são sintetizadas pelo organismo e elas precisam ser ingeridas através da alimentação. As vitaminas podem ser encontradas em frutas, verduras, legumes, carne, leite, ovos e os cereais. As frutas exóticas também podem ser fonte de diversas vitaminas que trazem benefício para a sua saúde. E por último, a gente tem os sais minerais, que são substâncias inorgânicas essenciais para o bom funcionamento do corpo. Eles fornecem elementos químicos importantes, como o ferro, o fósforo, o cálcio e o enxofre. E a mesma coisa que as vitaminas, os sais minerais não podem ser produzidos pelo organismo humano e têm que ser ingeridos através da alimentação. Tá, começando na parte da digestão, a gente primeiro vai ter a organização do sistema digestório. O sistema digestório é composto por órgãos que atuam juntos para permitir a absorção da maior quantidade de nutrientes possível dos alimentos ingeridos. E ele é formado pela boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e ânus. Olá, bom dia. Eu sou a Giovana e vou falar sobre o processo de digestão. O alimento é ingerido pela boca, onde ocorrerá o início da digestão, com processos físicos e químicos pela ação dos dentes, língua e saliva, na produção do bolo alimentar. Em seguida, o alimento é transportado com o auxílio da língua para a faringe. Na digestão, em seu processo mecânico, os alimentos são mastigados e reduzidos a pedaços bem pequenos, com o auxílio dos dentes e da língua. O contato dos alimentos com a saliva facilita sua passagem pelo tubo digestivo. Após a mastigação e a salivação, forma-se o bolo alimentar que é deglutido. Existem duas etapas nesse processo de digestão. A primeira etapa é a digestão mecânica. É um processo de digestão que inicia-se por um processo mecânico físico realizado pelos dentes no ato de cortar e triturar os alimentos. Outros processos mecânicos da digestão são a deglutinação e os movimentos peristálticos, que são contrações musculares que permitem o transporte do alimento do esôfago ao estômago. A segunda etapa é a digestão química, que é um processo que ocorre com a ação de enzimas. Ela inicia-se na boca com a ação da enzima amilase, que está presente na saliva e faz a digestão do amido. No estômago, ocorre a ação do suco gástrico, constituído por ácido clorídrico e pela enzima pepsina, que atua na digestão das proteínas. No intestino delgado, o alimento sofre a ação de substâncias produzidas pelos pâncreas, substância alcalina que contém tripsina e quimotripsina, enzimas que agem sobre as proteínas, e pelo fígado, a bile, que contém sais que atuam na digestão de gordura e é produzida pelo fígado, mas é armazenada e concentrada na vesícula biliar. A deglutinação é o ato de deslocar o alimento da boca até o estômago. Começa quando o alimento é colocado na boca, onde é mastigado e sofre a ação da saliva, formando o que chamamos de bolo alimentar, o alimento pronto para ser deglutido. Então, gente, depois do processo de deglutição, os movimentos peristálticos transportam o alimento do esôfago para o estômago, onde tem a ação do suco gástrico, que é o ácido clorídrico e pepsina, que faz a digestão de proteínas e acaba se juntando com o alimento, com o bolo alimentar, gerando então um líquido pastoso chamado quimo. O quimo, então, passa para o intestino delgado e chegando na primeira parte dele, que é conhecida como duodeno. No duodeno, a tripsina, que é uma enzima produzida pelo pâncreas, continua o processo de quebra, né, das proteínas, que é iniciado no estômago, e a amiliase pancreática continua, então, o processo de digestão do amido. E, além disso, no duodeno, é processada a digestão das gorduras, onde a bile, que é fabricada pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar, é despejada e ela emulsifica, ela deixa dura a gordura. A região seguinte do intestino delgado é dividida em jejuno
que é normalmente encontrado vazio, e o ilho, que significa voltear, vem do grego, significa voltear, onde o intestino delgado faz circunvoluções no interior do nosso ventre. Então, nessa região, as enzimas conhecidas como peptidases completam a transformação das proteínas em aminoácidos, e a maltase, que é uma enzima produzida pela parede do intestino, transforma a maltose em 2 moléculas de glicose. E no fim, que é o ilho, ocorre a absorção das moléculas dos alimentos que já foram quimicamente transformados pelas enzimas, e assim são capazes de passar pela parede do intestino e acabar ganhando sangue, que vai distribuir essas moléculas para todas as células do corpo. Nessa região também, uma grande parte da água existente no bolo alimentar é absorvida. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Júlia e eu vou falar primeiro sobre a absorção de nutrientes. Bom, a absorção de nutrientes é o processo pelo qual as grandes moléculas que constituem as substâncias orgânicas dos alimentos são transformadas em moléculas menores, para atravessar a membrana das células intestinais e passar para o sangue e para a linfa. A maioria dos nutrientes são absorvidos pela mucosa no intestino delgado, mas algumas podem ser absorvidas diretamente no estômago. No intestino grosso, ao nível do cólon, ocorre também a absorção de determinadas substâncias, como alguns aminoácidos e vitaminas resultantes da ação das bactérias da flora intestinal. No entanto, nesta zona do intestino, os nutrientes absorvidos em maior quantidade são a água e os sais minerais, o glicerol e os ácidos graxos, resultantes da digestão de lipídios, são absorvidos pelas células intestinais e convertidos em triglicerídeos, que se agrupam em gotículas microscópicas. Essas gotículas penetram nos vasos linfáticos intestinais e, pela circulação linfática, chegam à veia cava e o coração, de onde são distribuídas para as demais células do corpo pelo sangue que deixa o coração. Agora eu vou falar sobre o controle de digestão, como que funciona, qual o processo, enfim. O processo de digestão é controlado pelo sistema nervoso e pelos hormônios produzidos pelo corpo. A sensação de fome, o cheiro dos alimentos, a visão, o sabor, eles estimulam o sistema nervoso central e, por meio dele, os nervos estimulam as glândulas salivares e as glândulas estomacais a secretar saliva, enzimas digestivas e ácido clorídrico. Os alimentos ricos em proteínas no estômago é o principal estímulo para que certas células da parede estomacal liberem no sangue o hormônio gastrina. Esse hormônio circula pelos vasos sanguíneos do estômago e estimula as glândulas da mucosa estomacal a secretar o suco gástrico. O controle das secreções que atuam no intestino é como uma sequência de sinais químicos que participam vários hormônios nele. Na entrada do quimo no duodeno, sua acidez estimula as células da parede intestinal a liberar no sangue o hormônio secretina. A secretina, ela exerce múltiplas funções. Elas são ou inibidoras, elas podem ser ou inibidoras como estimuladoras. E os lipídios ou proteínas digeridos no quimo estimulam células duodenais a liberar no sangue o hormônio colecistocinina. Esse hormônio estimula na contração da vesícula biliar e a liberação da bile. Atua sobre o pâncreas também. Agora, sobre o último assunto que eu vou falar é sobre os micronutrientes. Eles são os minerais e as vitaminas. O organismo precisa dos micronutrientes em quantidade menor se comparar aos macronutrientes. Sua principal função é facilitar as reações químicas que ocorrem no corpo. As vitaminas, por exemplo, são essenciais para o funcionamento do metabolismo e regulação da função celular. No grupo das vitaminas, a vitamina B está presente nos vegetais de folhas verdes, a vitamina C é encontrada nas frutas cítricas, já as vitaminas A, D, E e K estão no leite, produtos lácteos, óleos vegetais e vegetais de folhas verdes.
Agora, nos minerais, estão os cálcios, potássio, ferro, sódio, magnésio, cobre, zinco, cobalto, cromo e flúor. Eu acho que até entre outros por aí, mas é isso, obrigada. Agora a Carol que vai falar. O que são os macronutrientes? São nutrientes presentes na alimentação de fundamental importância para o organismo. Esse grupo compreende os carbonos, proteínas e gorduras, lipídios, e são responsáveis por 90% da nossa dieta e 100% da nossa energia.